programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, confira neste programa. Se você vai dar o tempo integral, tem que ter uma contrapartida também financeira para aquelas famílias menos favorecidas socioeconomicamente. Para trazer esse modelo finlandês ou essa inspiração do modelo finlandês para o Brasil, a maior dificuldade é que aqui no Brasil há muita desigualdade social. É um governo que fecha escola, fecha turmas, fecha turnos. É um governo de evasão escolar muito pesado, né, Paulo? Muito grande. Quer implantar, sem ouvir a comunidade, por exemplo, o ensino em tempo integral. Sem levar em consideração que os estudantes do ensino médio muitas vezes têm que trabalhar, têm que ajudar a família, né? E hoje mesmo eu estava passando pela Escola Estadual Central, Milton Campos, e nós tivemos uma redução drástica de estudantes lá. Né? Não só lá, mas eu me lembrei, né, você tocando no assunto, porque as pessoas têm que também trabalhar, têm que ajudar a sua família, né? São pessoas já numa idade, né, de pós-adolescência, e não existe nenhum tipo de apoio material para essas famílias, porque se você vai dar o tempo integral, tem que ter uma contrapartida também financeira para aquelas famílias menos favorecidas socioeconomicamente, né, para que mantenha o estudante na escola. Para e passa isso, implantar programas de transferência da sua responsabilidade para os municípios, né, que é o projeto Mãos Dadas. Então, transfere a responsabilidade da escola para a prefeitura, e nós conseguimos reverter muitos desses casos, demonstrando que não era viável economicamente. E o projeto Somar, né? Nós também conseguimos segurar, né, em boa medida. Existem hoje 3 escolas que foram transferidas para iniciativa privada, para organizações sociais, onde também, né, você não tem o processo democrático, você não tem trabalhadores concursados, né, você não tem uma gestão pública. E nós tivemos até atraso de salários dos trabalhadores dessas escolas, né, e não melhorou em nada, né, a situação da educação dessas escolas, pelo contrário. As manifestações normalmente são manifestações que buscam, né? Tem uma pauta. Primeiro tem uma pauta lógica, né? Tudo bem que o golpismo... Propositiva, né? Tudo bem que o golpismo também tem uma pauta lógica, que é derrubar o governo, né? Mas isso não é uma pauta, isso é um crime, né? Isso é um crime, não. É diferente de pauta. Não, porque a conversa é assim, sim, mesmo, né? Para eles é pauta, né? Perfeito. Apesar de ser um crime, é uma determinação que eles querem, é a pauta deles, é o que eles querem. Se para isso eles vão desrespeitar a Constituição Federal, se vão cometer um crime, né, de terrorismo como o que aconteceu, o pessoal não tá nem... Parece que o pessoal vive num mundo paralelo ao mundo real. É isso que a gente vê com todas as divulgações e questões bolsonaristas. Parece que... Não parece, né? Tem uma tese para isso, que é a questão das guerras culturais, né? As guerras híbridas usam esse mecanismo de criar como se fosse um universo paralelo, onde as pessoas estão debatendo outro mundo, né? Sem ser o mundo da realidade. Isso convence muitos desavisados e muitos mal intencionados, como foi o caso que a gente viu em Brasília. Né? Um absurdo, a gente tirou nota também condenando os ataques à história do povo brasileiro, né? Eu vi cenas assim, que é surreal, né? No meio daquela quebradeira, né, de todo terrorismo praticado, um cidadão roubou a primeira versão da Constituição do país. Assim... rasgaram só aquela tela lá do Portinari que eles danificaram. Gente, cravando a picareta na tela, 7 golpes. Você olha para aquilo, dói, né? Só aquela tela tem um valor estimado de 6 milhões de reais. Sim.
né? É um relógio da época imperial. Do terrorismo que o Robson fala aí da questão do governo Bolsonaro, a gente viu como foi entregue o Palácio da Alvorada, né, Robson? A destruição ali dentro, né, do desleixo da família Bolsonaro com o que é público, né? E agora também a questão do cartão corporativo do cara, né, bicho? Vamos falar sobre isso. Tem a questão do cartão corporativo. E tem um ponto, velho, que tem que ficar claro, as pessoas estão comparando o que foi gasto no governo Lula com cartão corporativo e no governo Bolsonaro, só que tem uma diferença. O cartão corporativo do Bolsonaro era só dele e da família dele. O cartão corporativo na gestão Lula era de todo o ministério. Então o gasto ali era compartilhado com todos o ministério, com todos os ministros, né? Na questão ali dos gastos com viagem, com alguma coisa que tiver que ser feita representando aí o país, inclusive fora e dentro do país. Os fundos do Palácio, né, do STF, estavam totalmente abertos, né? E na Casa de Torres tinha uma minuta, né, de um golpe já orquestrado. A coisa é muito séria, né, Vera? A coisa não é brincadeira, né? Aquela minuta que ele coloca ali é muito grave. O próprio Lula argumentou isso, né, na fala dele que ele teve logo após os atos, que a porta de entrada do Congresso e do Supremo não foram arrombadas, né? Sim. Elas estavam abertas, né? Então você vê que a coisa foi... E ele viajou para os Estados Unidos como de quem eu tô fora, não tive nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Ele era o secretário de segurança lá do Distrito Federal e estava envolvido em tudo que aconteceu. Então agora está se provando tudo e é o que já falamos aqui, vai ter que pagar sem anistia para ninguém. A gente não... Sem anistia. Anistia de jeito sem nenhum. Perdão. Sem anistia, sem perdão. Quem foi lá e participou da quebradeira sabe exatamente o que estava fazendo, né? Exatamente. Independente se é idoso, se é mais novo, se estava lá e sabe o que está fazendo. E o processo, velho, é bom deixar claro que a pena mínima para quem cometeu esses atos é de 3 anos e meio. Pode chegar a 29 anos de cadeia. Então as pessoas fizeram uma coisa muito séria, fizeram uma coisa muito assim, ruim, muito pesada para a democracia brasileira e vão ter que pagar pelo que fizeram. Fez, né? A professora Helena Rink Dobrostinski, ela é professora na Finlândia, esteve na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, veio falar sobre o sistema educacional finlandês. E a reportagem do Sindiúti, do Outras Palavras, e também do programa Roda de Conversa, teve a oportunidade e a honra de falar com ela exclusivamente. Professora, a gente sabe que você é de Santa Catarina, tá certo? É isso mesmo, né? Mas a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. Sou catarinense, a minha educação foi feita em parte, a graduação na Universidade Federal do Paraná. Falo que o meu lugar de fala é um lugar de fala bem interdisciplinar e multicultural. É multidisciplinar por conta da minha formação, que iniciou na administração de empresas, e eu comecei a carreira acadêmica um pouco mais tarde, passando pelo desenvolvimento regional, sociologia política e depois adentrando na educação. E é multicultural porque durante a graduação eu tive a oportunidade eu recebi uma bolsa para cursar um semestre nos Estados Unidos, que foi uma experiência que me abriu assim os horizontes. E depois eu fui para a Finlândia, né? Onde eu estou já há 8 anos. E ter essa visão de fora do próprio país acaba enriquecendo a percepção que a gente tem do nosso próprio país, do Brasil, no caso, né? Então, é uma coisa assim que é mesclada e que, na minha opinião, é multicultural. Nós teríamos alguma dificuldade ou facilidade estrutural para absorver essas experiências finlandesas? Não existe uma forma de você transpor a educação, porque a educação é muito complexa. A educação envolve diversos atores, diversas subjetividades, né? Então, a gente não pode simplesmente pegar a experiência de um país e transpor para outro país. Porque a gente tem que levar os contextos, né, as diferenças, as especificidades de cada região em consideração. Mas se a gente pensar assim, de como que a gente pode criar possibilidades de desenvolver a educação brasileira
com exemplo ou com inspiração na Finlândia, daí já é uma outra história. Não é uma história de você comprar um pacote fechado, né, um modelo educacional e tentar implementar num outro contexto. É uma questão de você buscar aprendizagens, né, aprender algo com as experiências do outro, né, no caso, com o contexto finlandês, e a partir dessa tua aprendizagem, você tentar identificar que pontos que podem ser incorporados num outro país, num outro sistema de ensino. Né? Mas em termos assim de dificuldades, o que eu diria assim, para trazer esse modelo finlandês ou essa inspiração do modelo finlandês para o Brasil, a maior dificuldade é que aqui no Brasil há muita desigualdade social, né? Todo o contexto sócio-histórico é totalmente diferente do contexto sócio-histórico da Finlândia. Aqui a gente teve escravidão, a gente teve colonização, né? São situações pré-existentes que nunca aconteceram na Finlândia, ou que se aconteceram de forma diferente. Então a gente não pode falar de uma transposição. Como é a carreira da educação? Como é a educação na Finlândia, como vocês são tratados. Eu queria que a senhora contasse para a gente sobre esse sistema de uma forma mais global. A princípio, existe toda uma institucionalização do trabalho docente, né? Tanto na universidade como nas escolas. Né? O profissional que ele é contratado para uma vaga específica através do que viria a ser uma aproximação do que seria um concurso público aqui no Brasil. Né? Um professor, para ocupar uma posição na escola, ele espera essa vaga, essa oportunidade ser aberta, ele se candidata, ele compete com outros candidatos, como acontece num concurso público aqui, e ele, depois que ele consegue essa posição, ele tem uma certa estabilidade, né, de funcionário público. Existe um sistema que se fala de uma contratação temporária. Né? Para o caso de um professor substituto, no caso das escolas, né? Ou para o caso de uma pessoa para trabalhar em algum projeto temporário dentro de uma universidade. Mas os sindicatos eles são muito fortes na Finlândia, eles têm criticado muito esse tipo de modelo de contratação, porque é uma contratação precária, é uma contratação que não tem garantias, né? É uma contratação que tem uma duração muito curta e gera uma autorrotatividade. A educação na Finlândia ela é predominantemente pública, em todos os níveis, e gratuita. O que vem acontecendo mais recentemente é uma pulverização um pouco maior, e isso eu falo dos últimos 5 anos ou durante até a pandemia, teve uma pulverização de educação infantil privada, mas isso por conta de outros fatores que vem acontecendo recentemente, que é a própria condições de trabalho dos professores da educação infantil. Isso tem levado a uma evasão do profissional do ensino infantil público e tem aberto a uma possibilidade de privatização. E o que seria a educação privada, ela não chega a ser um mercado próprio, mas ela atende certos interesses populacionais. Por exemplo, escolas religiosas, que daí elas são privadas, ou então escolas vinculadas, por exemplo, à União Europeia, que é a escola europeia. Ela não está dentro do sistema público finlandês, ela é uma escola diferenciada que cobra mensalidade, então ela está muito mais dentro da lógica privada. Retrospectiva Sindiúti 2022. Recondução já. A gestão democrática deve ser respeitada na rede estadual de educação. Esse foi o posicionamento do Sindiúti durante as atividades realizadas na última segunda-feira, 4 de julho, e que pautaram a luta contra as exonerações de diretores e diretoras escolares feitas pelo governo do estado. E dando sequência a essas atividades, educadores e educadores, sob a coordenação do Sindiúti, também estiveram na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, onde foi feita a escuta da categoria. Para as pessoas terem uma ideia, nós tivemos diretores que foram trabalhar e souberam, enquanto estavam trabalhando, que tinham sido exonerados. Não teve nem a decência de uma ligação, um zap,
apesar de que os dois também seriam inadequados, mas teve diretor de escola que sequer foi informado que no dia seguinte ele já deixaria de responder pela direção da escola. A intenção é sucatear para depois justificar o fechamento. Essa foi a denúncia apresentada pelo Sindiúte durante a audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa no último dia 12 de julho, numa audiência requerida pela deputada estadual Beatriz Cerqueira para debater a gestão do governo do estado no Plug Minas e as condições das instalações naquele espaço. Nós entendemos que o acesso à cultura e a profissionalização são políticas com um potencial enorme de prevenção dos fatores de violência e criminalidade. Então, isso vai além de se assegurar esses direitos que são fundamentais. Isso passa também por uma visão de futuro. Me sinto completamente desrespeitada e fico muito preocupada com os meus colegas que estão estudando lá, que não conseguem fazer um giro porque não tem local adequado, que não conseguem aprender salto. Agora, como que um estudante vai formar profissional em dança e não aprendeu a girar? E não aprendeu a saltar, porque não tem local adequado. Isso é uma vergonha. Eu me sinto completamente desrespeitada enquanto estudante e eu me sinto completamente desrespeitada enquanto cidadã de ver esse espaço decadente. E aí eu fico pensando assim, a Amélia está bem ali na frente de um campus enorme, com várias potencialidades, que foi entregue ou está tentando ser entregue a federações esportivas. A minha imaginação é muito fértil, né? Então, o que o Estado está querendo fazer com isso? Porque ali é um lugar enorme. Dá para fazer muita coisa. Eu quero dizer, primeiro, da importância das denúncias que foram feitas, da importância da visibilidade que foi dada ao crime cometido dentro da Caixa Econômica Federal. Um crime cometido por um predador. Porque uma pessoa que é alvo de 50 denúncias de assédio sexual é um predador, é um criminoso. E eu quero dizer a essas mulheres bancárias e a todas as outras mulheres da classe trabalhadora, as professoras, as presidentas de federação, as presidentas de sindicato, as parlamentares, que todos os dias sofrem violência de gênero nos seus espaços de trabalho, que todos os dias precisam verificar qual é o tamanho da alça da sua camiseta. E é fundamental a gente dizer basta. Basta, porque nós não somos objetos, nós não somos nem propriedade do banco, não somos propriedade de homem nenhum, nós somos livres. Nós estamos aqui conversando hoje sobre a privatização da Eletrobras, o que isso impacta na sua vida, consumidor, consumidora, na vida de todos nós. O empresariado, o setor dos grandes consumidores de energia foram contrários à privatização da Eletrobras por entender o grande risco que é isso na cadeia de produção. Você tem um aumento tão significativo da energia. Nós tivemos aí a experiência do aumento do óleo diesel, que ainda continua alto, e agora mais esse aumento da energia, né, vai ser muito penoso para o povo brasileiro se esse processo continuar e a gente não conseguir restatizar essas empresas. Todo o setor produtivo brasileiro depende da energia elétrica, todo o setor. Nós estamos aqui hoje fazendo essa conversa e depende da energia elétrica. Sem energia elétrica a gente não consegue fazer esse debate. O setor de agricultura, o setor de transporte, todos dependem da energia elétrica, não tem jeito. Uma bomba de gasolina para funcionar no posto de gasolina depende da energia elétrica. Então, assim, tudo depende da energia. A própria água que chega nas nossas casas, a Copasa depende da energia elétrica para poder bombear essa água. Então, tudo depende da energia elétrica. E sabendo disso, quem está comprando, coloca o preço que quiser e fala com a gente. Ó, se você paga ou você não vai ter. O Sindiúte, a CUT Minas e vários sindicatos que representam o funcionalismo público realizaram uma manifestação na cidade administrativa em Belo Horizonte no último dia 5 de agosto contra o regime de recuperação fiscal. O governo Zema, que é incompetente, não conseguiu passar o regime de recuperação na Assembleia Legislativa graças à nossa
nossa mobilização, graças à nossa luta, graças à pressão de todos os sindicatos, graças à greve que a educação fez, que a segurança pública fez, o governo, quando é incompetente, fez o que faz sempre. Recorre ao Poder Judiciário para resolver as coisas que ele não consegue resolver na política, porque o governo Zema é o governo do zero Estado e é o governo que não conversa com absolutamente ninguém que pensa diferente dele. Nós não tivemos aqui uma pessoa para defender o Estado de Minas Gerais e colocar uma posição adequada para a defesa do povo mineiro. Essa é a dificuldade que a FEM enfrenta, que nós todos enfrentamos, preocupados com os direitos dos servidores, preocupados com nossa água, com a nossa energia, que será privatizada, e contra isso nós estamos aqui para marchar juntos. Nós temos que defender aquilo que historicamente nós construímos com a força do povo brasileiro. Segundo, dizer que esse regime, veja, é um regime, é que vai diminuir tudo aquilo que nós precisamos usufruir, que é fruto do nosso trabalho. No Zema não pode confiar, o RRF ele quer nos empurrar. No Zema não pode confiar, o RRF ele quer nos empurrar. O Sindiúti e representantes de entidades do funcionalismo público foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, dia 17 de agosto. Denise Romano, coordenadora geral do sindicato, e outros dirigentes sindicais assinaram um documento em que denunciam a preocupação dessas entidades com a adesão do governo de Minas ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Nós viemos aqui hoje para dizer do nosso apoio ao posicionamento da Assembleia Legislativa, conforme toda a luta que foi feita contra o regime de recuperação fiscal. O governo de Minas atropelou a Assembleia Legislativa, fez uma confusão de poderes e disse na peça que não houve discussão e que a Assembleia se omitiu. Nós do sindicato fizemos a luta política, nós fizemos as greves, as manifestações, as ações que nos cabem, a Assembleia fez o papel dela, quem não quis negociar foi o governo de Minas. Nós estamos já trabalhando, estudando com a parte jurídica da casa, as posições que nós tomaremos, nós vamos também a Brasília para poder levar o nosso posicionamento e a defesa da casa nesse sentido, mas é importante que seja dito que a Assembleia jamais se omitiu. A Assembleia votou o artigo 23 e o governador o sancionou. Fala um pouco para a gente o que é o Portal Bicentenário, que iniciativa que é essa, né? Que proposições ele tem, objetivos? O Portal do Bicentenário é uma iniciativa em rede nacional que reúne instituições de pesquisa, ensino e extensão, particularmente reúne um conjunto expressivo de mais de 30 universidades, mas também movimentos sociais, sindicatos, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação está com a gente, e muitos grupos de pesquisa distribuídos em todo o Brasil. A gente tem praticamente uma abrangência nacional, estando presente em quase todos os estados brasileiros. A proposta é produzir, editar, fazer curadoria de conteúdo sobre os 200 anos da independência, junto com as professoras, os professores e demais profissionais da educação básica brasileira. A ideia é aproveitar o mote, né, aproveitar a ideia da efeméride dos 200 anos para fazer uma grande discussão sobre o Brasil. Ou seja, a gente quer, claro, celebrar, discutir, comemorar, debater sobre os 200 anos da independência, mas, ao mesmo tempo, junto com isso, discutindo os projetos de futuro, né? Ou seja, que Brasil é esse que nós estamos, neste momento, parindo? Nós começamos e deixamos uma pergunta para o Rudá trazer para a gente sobre a educação aqui em Minas e essa educação privatizada, né? A gente vê a educação pública de Minas Gerais, aos poucos, sendo recortada e entregue aí à iniciativa privada. A secretária estadual de Educação veio do Rio de Janeiro, era diretora da Fundação Lehman, aquele que financiou campanhas de deputados e deputadas como a Tabata Amaral para defender os interesses dele. Então, vejam que importante, o Zema hoje na educação entregou de vez a educação para os empresários. É por isso que tem o tal do SOMAR.
A ideia do programa Somar é de você entregar a gestão das escolas estaduais para a OS, para empresas, para organizações que não têm nada a ver com a educação e o serviço público. Esse é um pouco um resumo do que está acontecendo. A convite da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o SINDIUT-MG participou no último dia 24 de agosto de uma audiência pública. Na oportunidade, o sindicato cobrou mais uma vez novas nomeações do edital número 7 de 2017 e um planejamento de concursos públicos para a rede estadual. A questão da pauta do concurso é uma questão que está sempre na nossa pauta. E, honestamente, com muita sinceridade, que é o que pauta o nosso trabalho, nos parece, com toda tranquilidade, que o governo do Estado relaxou quando conseguiu, através dos embargos de declaração, da negociação feita no STF, prorrogar por mais 12 meses a decisão para que a proibição, né, a prorrogação dos contratos, das convocações vigentes. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais marcou presença na marcha do 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas, dia 7 de setembro, em Belo Horizonte. Eu acho que o grito hoje foi muito importante pela representatividade que teve no grito, quantidade de movimentos, de entidades, movimentos sociais, sindicais, igreja presente no ato de hoje, mostra a relevância que tem com a questão da democracia no Brasil, né? Enfermagem na rua. Barroso, a culpa é sua. Com essas palavras de ordem, enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem saíram às ruas de Belo Horizonte dia 21 de setembro. Eram mais de 100 mil manifestantes, pressionando o Supremo Tribunal Federal a voltar atrás e validar a lei do piso salarial. Salvar vidas, os insumos básicos para que nós possamos combater a pandemia. Vários de nós perdemos vários amigos, vários colegas, levamos doença para cá, esse vírus maldito que devastou a nossa população. Atenção, categoria. Alerta de golpe. Golpistas se multiplicam no WhatsApp e tentam roubar o dinheiro da categoria. As tentativas de golpe por WhatsApp e outras plataformas contra a categoria estão cada vez mais comuns e elaboradas. Na maior parte dos casos, o golpista afirma que a vítima tem valores a receber e, para tanto, deve efetuar uma transferência de valores ou entrar em contato com outro número telefônico que não pertence ao SINDIUT-MG. Nos últimos dias, foram várias mensagens circuladas. O SINDIUT reitera que só contata sindicalizados e sindicalizadas pelos canais oficiais e jamais exigirá transferências bancárias para liberar ganhos em ações judiciais. Desconfie sempre. Toda comunicação do SINDIUT-MG é realizada através de telegrama e, na dúvida, os servidores devem certificar as informações por meio do número fixo 31 3481 2020. Estamos tomando as medidas judiciais cabíveis contra os estelionatários, mas o cuidado individual é a única forma de garantir segurança e preservar seus recursos financeiros. Até o próximo programa!